Vou fazer um remake da teoria de eu em Boku no Hero. Os motivos são na teoria original. Eu não sabia como continuar. Eu também achei o personagem muito forte. E eu não gosto de teorias onde o personagem principal é invencível. Com isso explicado, vamos ao vídeo como de costume. Eu estava conversando com Deus, e ele fala: você tem 3 desejos. Eu quero ir para o mundo de Boku no Hero. Quero ter os poderes da Sorceru Inumi, a fruta das almas, mas sem as limitações. Quero ela no seu potencial máximo. A Sorceru Inumi dá a habilidade de controlar almas ou controlar minha própria alma. Eu posso usar almas roubadas ou minha própria alma para dar vida a objetos ou elementos da natureza como água e o fogo, que são chamados de Omis, por exemplo. Eu também posso roubar partes de almas, assim roubando o tempo de vida do meu alvo, como mostrado na imagem de Zeus, que é uma nuvem com vida, e o Prometheus, que é uma bola de fogo viva, e o Napoleão, que é uma espada viva. Quero ter a aparência do Trafalgar Lav de One Piece. Com isso dito, ele estala os dedos. Time skip 5 anos. Eu estava com meus pais indo fazer o teste de individualidade. Mesmo país, parecem a Big Mom jovem, que é a da imagem. Ela não tem individualidade. Meu pai é muito parecido com o Gold Roger. A individualidade dele que é muito ruim. Produzir sal com a mão esquerda e açúcar com a direita. Ele produz sal e açúcar e vende em sua loja, então a condição financeira não é ruim. E a minha mãe faz doces e os vende, por algum motivo que eu não sei, já que eles nunca contaram. Meus pais têm muito medo de pessoas com individualidades poderosas. Eu não sabia o porquê, mas eu fiquei curioso para saber como eles reagiriam à minha individualidade de controlar almas. Quando o teste foi realizado e o resultado foi anunciado, que era ok, eu já esperava, mas a reação dos meus pais não foi agradável, já que o olhar deles que era neutro, porque eles não se importavam com individualidades, mas quando souberam da notícia, a cara deles fechou como se tivessem recebido a pior notícia de suas vidas. Nós voltamos para casa. Durante o trajeto, dava para sentir a melancolia. Eu tentei falar com eles, mas eles não me respondiam. Quando chegamos em casa, a reação dele só piorou, parecendo que seu filho tinha morrido. O que aconteceu? Perguntei a eles, mas a resposta foi ok. Eu não esperava. Esse monstro não pode ser meu filho, minha mãe disse chorando. Meu pai tentava reconfortá-la. Eu já entendi o que aconteceria, então ficar insistindo só iria piorar. Eu fui no quintal, que era bem espaçoso, e me sentei em posição de lótus. Eu estava tentando controlar minha própria alma. Depois de muito tempo tentando, finalmente consegui. Uma pequena esfera branca apareceu na minha mão, que era um fragmento da minha alma. Eu o joguei para cima em direção ao céu. Depois de um tempo, uma coisa em forma de nuvem viva veio, que era o meu primeiro Ron. Ele chegou, então disse: "Olá, mestre, por favor, me dê um nome." Depois de pensar um pouco, dei o mesmo nome do anime, Zeus. Eu subi em cima do Zeus e fomos em direção a uma floresta. Quando chegamos, eu ordenei que Zeus jogasse um raio na floresta para criar um incêndio. Quando o incêndio se formou, eu dei vida ao fogo. Assim, uma bola de fogo viva veio até mim me pedindo um nome, que também dei o nome igual ao anime, Prometheus. Depois eu não sabia para onde ir, já que não podia voltar para casa. Então voltei para a cidade. Eu escondi Zeus e Prometheus. Comecei a andar sem rumo. Agora são 3 horas da tarde e eu ainda andava com muita dor nas pernas, já que nunca andei tanto assim. Eu estava passando por uma praça quando ouvi uma explosão. Comecei a andar até o local e de longe deu para ver Bakugou fazendo bullying com Midoriya, que tentava proteger um figurante. Bakugou estava com 2 outros figurantes, um tinha asas e o outro podia esticar os dedos. Seria uma ótima ideia fazer amizade com ele o mais cedo possível. Eu fiz Zeus e Prometheus aparecerem, então fui ajudar o Midoriya. Quando me aproximei, usei o Prometheus para queimar as asas do figurante gordinho. Quando eles me viram: "O que você quer?" gritou Bakugou. "Nada demais", respondi, me aproximando. "Vamos lá, pega ele", disse Bakugou, ordenando que o figurante que estica os dedos me pegasse. O figurante começou a esticar os dedos. Quando estavam se aproximando, Zeus soltou um raio poderoso que acertou o figurante, o desmaiando. Bakugou se assusta, mas vem até mim tentando me explodir, mas antes de chegar, Zeus disparou um raio fazendo ser atingido em cheio. Ele desmaiou na mesma hora. Eu me aproximei do Midoriya, que estava em guarda, achando que eu iria machucá-lo. "O que você
Midoriya fala tentando parecer corajoso, mas dava pra ver o medo dele. Fica tranquilo, eu não vou te machucar, falei isso fazendo Zeus e Prometeus desaparecerem. Midoriya sai da pose de luta e o figurante que ele protegia foi embora. Obrigado, disse Midoriya. Nós começamos a conversar e durante a conversa contei o que aconteceu com a minha família, então ele me convidou para ir na casa dele. Quando nos fomos até a casa dele e contamos o que aconteceu, a mãe dele permitiu que eu ficasse na casa dela quanto tempo fosse necessário. O que eu imaginava que seria dias se transformaram em semanas, as semanas em meses e os meses em anos. Time skip 10 anos. Eu comecei a morar com Midoriya. Nesse meio tempo meus verdadeiros pais nunca me procuraram. A mãe do Midoriya me adotou, então meu nome agora é Izuku. Lava. Minha relação com o Midoriya é de irmão, nós fazíamos tudo justos e ele me contou que ganhou os poderes do Almighty. O Bakugou nunca mais fez bullying com o Midoriya. Por algum motivo, sempre que eu contava que eu podia controlar almas, as pessoas ficavam com medo, mas o Midoriya nunca demonstrou medo. O Midoriya treinou com o Almighty. Limpando a praia eu ficava observando. Depois dos 8 meses limpando a praia, o Midoriya terminou o seu treinamento. Finalmente o dia do teste da UA chegou. Quando eu e o Midoriya fomos até onde seria o teste, um herói bem escandaloso explicou como funciona o teste. E fomos para a prova de luta prática. O herói escandaloso deu início ao teste, mas diferente do original, Midoriya e eu fomos na frente. O Midoriya usava o Oni Foral e eu estava em cima do Zeus voando logo atrás dele. Enquanto andávamos nós destruímos alguns robôs, que diferente da história original o corpo do Midoriya conseguia usar o Oni Foral sem se machucar, mas ele só usava 10%. Flashback on: durante o treinamento do Midoriya, ele se machucava ou ficava com os músculos doloridos, então para resolver esse problema eu usava a minha individualidade para dar vida aos músculos e ossos do Midoriya. Assim o corpo dele se curava dos ferimentos rapidamente, com isso o corpo dele se fortaleceu em questão de resistência. Quando o Almighty deu a individualidade dele para o Midoriya, o corpo dele, que ainda tinha os músculos e ossos vivos, o Oni Foral, se fundiu com os poderes de regeneração. Assim o Midoriya tinha um pequeno fator de cura e alguns sentidos mais aprimorados como visão e audição. Flashback OFF: depois de destruirmos alguns robôs, o Midoriya usando o Oni Foral e eu usando o Zeus e o Prometeus, eu e o Midoriya já tínhamos pontos o suficiente para passar na prova, mas nós ainda estamos destruindo os robôs. Até um som muito alto veio de uma direção, eu voei para cima para poder avistar o que era e o Midoriya deu um pulo para chegar na minha nuvem. Midoriya, olha lá, é o robô de 0 pontos. Pois é, respondi ele ainda olhando o robô de 0 pontos. As pessoas começam a correr para longe do robô. O Midoriya conseguiu ouvir a voz de uma garota pedindo socorro, então quando ele me disse o que ouviu, fomos para a direção que a garota estava. Se a norte nós aproximamos do local, deu para ver a Uraraka presa nos escombros do prédio destruído pelo robô de 0 pontos. Midoriya, eu salvo ela, você atrasa o robô. Ok, respondi. Midoriya pulou do Zeus em direção à garota que seria esmagada pelo robô. Fui na direção do robô. Quando estava a 30 metros do robô, um anel no meu dedo na mão direita começou a mudar de forma, se transformando em uma espada. Venha, Napoleão, gritei. Quando Napoleão apareceu completamente, uma espada com olhos e uma boca cheia de dentes afiados, Prometeu se juntou ao meu cabelo e a Napoleão também, se tornando uma espada de fogo como a imagem, mas, na imagem é a Big Mom, mas é só para exemplificar o que está acontecendo. Eu com Napoleão na mão, que começou a aumentar a lâmina, ficando com 10 metros de comprimento, dei um ataque cortando diagonal no robô, que com uma gigantesca explosão cortou, dividiu ele em no meio. Nesse meio tempo Midoriya salvou a Uraraka, que tinha quebrado a perna. Eu fui até eles. Quando cheguei perto deles, o Midoriya pediu para que eu curasse a perna da Uraraka, que eu fiz, dando vida aos seus músculos e ossos, assim os fazendo se regenerar mais rapidamente. O teste foi finalizado. Depois disso voltamos para casa e só esperamos os resultados, que já sabíamos que eu e o Midoriya passaríamos. E como já era esperado, as cartas chegaram e nos passamos, eu com 173 de combate pontos e 0 pontos de resgate. E o Midoriya com 170 pontos de combate e 4 pontos de resgate. Que ficou com Izuku. Midoriya em primeiro, Izuku Lava em segundo.
E Bakugou em terceiro. No primeiro dia de aula eu e o Midoriya fomos voando em cima dos céus. Quando chegamos e estamos andando pelo corredor até a sala, deu para ouvir os gritos do Lida e do Bakugou. Quando chegamos na sala, todos olharam pra gente. O Lida se aproximou e falou sobre como a gente tinha percebido o verdadeiro propósito da prova. A Uraraka chegou e se juntou à conversa. O professor Aizawa, que saiu do saco de dormir embaixo da mesa, nos mandou vestir o uniforme e ir para o campo de teste. Ele explicou o que a gente faria e que quem fosse ficar por último iria ser expulso. Então os testes começaram. Ele chamou Bakugou para fazer um exemplo que era jogar uma bola o mais longe possível, que foi a 705 metros. Os testes comeram que eu e o Midoriya passamos com uma certa facilidade. Por último, o último arremesso de bola que eu fui primeiro. Quando peguei a bola e fui até o círculo de arremesso, dei vida à bola e usei o Prometheus para se juntar ao meu braço. Me preparei e então joguei a bola que ao ser jogada uma explosão aconteceu. Assim a bola foi muito longe. O medidor do Aizawa medir 1026 metros. Eu me retirei do círculo de arremesso que, como esperado, os outros alunos estavam espantados com o arremesso. Logo em seguida o Midoriya foi que jogou a bola a 937 metros sem se machucar. Com o Bakugou foi tentar atacar o Midoriya, mas o professor o segurou. O professor mostrou o placar que era Izuku Lava em primeiro, Izuku Midoriya em segundo, terceiro Momo e Aoyorozu, quarto Shoto Todoroki, quinto Katsuki Bakugou. Em último lugar Mineta, que ao ver seu resultado começou a suar frio já que seria expulso. Mas o professor fala que a expulsão era mentira, que todos ficam aliviados. Quando olhei pro Mineta, ele estava pedindo obrigado a Deus. Depois disso nos fomos para casa. Nós encontramos com Lida no meio do caminho e a Uraraka também se juntou a nós e fomos conversar por um tempo. Eu não andava porque estava voando nos céus. Que durante o caminho ficou tentando elogiar a Uraraka, que ele sempre ignorava. No outro dia tivemos aula normal de manhã e aula básica de herói à tarde, onde o Almigete é o professor, onde ele disse que é o treinamento de combate e que nos usaríamos os trajes de heróis que pedimos a Ua. O meu era igual à roupa do Lava no arco de Vano, igual à imagem. Quando nos colocamos nossos uniformes aí fomos para onde seria o teste. O Almigete nós esperava. As duplas foram formadas e a minha dupla era eu e o Mineta. O resto das duplas foi igual ao anime com o Midoriya e a Uraraka. Sorteamos quem seria os heróis e quem seria os vilões. Eu e o Mineta fomos de vilões contra o Midoriya e a Uraraka, que seriam os heróis. Eu e o Mineta entramos no prédio e então o teste começou. Ponto de vista Midoriya. Uraraka, tome cuidado com o Lava. Não disse para ninguém da classe a sua verdadeira individualidade. A Uraraka começa a olhar confusa pro Midoriya. A verdadeira individualidade do Lava é controlar almas, disse Midoriya com uma cara séria enquanto olhava para Uraraka. A Uraraka fica muito assustada, já que nunca ouviu falar de uma individualidade assim. Vamos, disse Midoriya tomando a liderança. Ponto de vista Lava. Nós estamos ao lado da bomba falsa. Mineta, se esconda no primeiro andar. Por que eu tenho que me esconder? Perguntou Mineta, questionando sua ordem. Eu vou separar os dois e você vai derrotar a Uraraka e eu vou derrotar o Midoriya. Entendi, mas se eu for lá agora eles vão me... Antes que ele terminasse de falar, uma boca aparece no chão que o engole, mandando ele pro andar de baixo. Ponto de vista Midoriya. Nós estamos no segundo andar, chegando na sala onde está a bomba. Uraraka e eu estamos nos preparando para invadir a sala, mas uma boca aparece no chão, engolindo a Uraraka, que foi pro andar de baixo. Olavo deu vida ao prédio? Droga, eu deveria ter previsto isso. Ponto de vista Lave. Uma boca apareceu ao meu lado dizendo: Mestre, já separei eles. Obrigado, respondi olhando fixamente para a porta. A boca desaparece. Midoriya entra na sala em posição de luta. Midoriya, nós nunca lutamos, não é mesmo? Falei pro Midoriya. Zeus e Prometheus estavam ao meu lado. Verdade, mas hoje será a nossa primeira vez. Almigete, observando as câmeras, pensava. Ambos têm individualidades poderosíssimas, mas o controle de almas do Lava é realmente assustador. O Lava controla almas, disseram os alunos atrás do Almigete. Droga, eu falei em voz alta, pensou o Almigete.
Mas a individualidade dele não era controlar fogo e água. O Almigete começou a explicar o que realmente era minha individualidade e como ela funcionava e os motivos para não falar a verdade, que era que as pessoas ficavam com medo por ser uma individualidade que possibilita o controle da vida e da morte das pessoas ao redor. A Almigete continua explicando. Ponto de vista Midoriya. Olavo é poderoso, mas tem uma fraqueza: ele confia muito nos homens dele e não treina o corpo. Eu tenho que evitar os homens e atacar ele diretamente, mas o Napoleão vai ser um problema. Zeus e Prometeus são intangíveis, só o elemento oposto pode machá-los. Se eu conseguisse água, daria para enfraquecer o Prometeus, mas eu não sei a fraqueza dos Zeus. Mas talvez se eu fazer ele gastar seus raios ele fique fora de jogo, mas é só uma teoria. E se ele não tiver limites de raio, então eu provavelmente perderia. Bom, não tem outro jeito, tenho que atacar primeiro. Ele fala isso avançando em direção de Olavo. Prometeus atira uma bola de fogo que Midoriya desvia para o lado, fazendo a bola de fogo acertar a parede. Midoriya continua seu avanço. Zeus tenta eletrocutar Midoriya, que se protege atrás de uma pilastra. Olavo, com o Napoleão na mão que começou a aumentar a lâmina, ataca o pilar que Midoriya está escondido. Midoriya desvia, mas recebe um corte no ombro. Midoriya cambaleou um pouco, mas conseguiu manter a postura de ataque. Midoriya estava a 6 metros da bomba, então tentou chegar nela para vencer o teste. Ele correu até a bomba, mas uma boca AK gigante aparece embaixo da bomba, engolindo a boca, viaja até o outro lado da sala e cospe a bomba. Droga, eu deveria ter pensado que ele não deixaria a bomba desprotegida, pensou Midoriya. Sabe seu problema, Midoriya, você pensa demais, disse Olavo. Midoriya, que não percebeu que Prometeus estava ao seu lado preparando uma bola de fogo. Merda, está muito próximo, não tem como desviar, vou ter que se defender. Desapareça, Midoriya, disse Prometeus lançando a bola de fogo. Midoriya faz um X com os braços protegendo seu corpo. A bola de fogo acertar em cheio o braço do Midoriya, que é jogado contra a parede. Batendo na parede, ele começa a correr com a parte dos braços do seu traje carbonizados, com muita dor e com os braços machucados. Midoriya: se isso durar por mais tempo, eu vou ser derrotado. Preciso acabar com isso o mais rápido possível. Midoriya: vamos acabar com isso em um só ataque, o que acha? Perguntou Olavo. Certo, respondeu Midoriya. O tempo estava acabando, faltava 1 minuto e meio. As veias do Midoriya começaram a brilhar e ele preparou um pulo. Zeus se juntou às minhas costas, criando uma capa feita de nuvem negra com alguns raios. Napoleão ficou com a lâmina de 3 metros e com aspectos elétricos. Prometeus se juntou às minhas mãos, se tornando uma manopla de chamas. A armadura do deus dos raios. Eltor, Olavo e Midoriya foram um para cima um do outro ao mesmo tempo. Midoriya: smash 100%. Olavo: corte trovão. Midoriya, com o corpo todo brilhando, acerta um soco na lâmina de Napoleão, que emanava raios poderosos. O impacto dos dois gera uma onda de choque, quebrando os vidros do prédio todo e dos prédios ao redor também. Uraraka, que tinha vencido o Mineta, mas estava presa nas bolas que a individualidade do Mineta cria, sentiu tremor e as paredes racharam um pouco. O que foi isso? Disse Uraraka em voz alta. Os dois golpes ainda se chacavam, mas a espada Napoleão começou a demonstrar rachaduras e os dedos do Midoriya estavam quebrados e com um gigantesco corte causado pela espada. Eu, com a outra mão, crio garras feitas de chamas e ataco a barriga do Midoriya, o perfurando, mas ele segura na espada e usa ela para preparar um chute que acertou a lateral do meu rosto. Nós dois caímos no chão nocauteados. Quando comecei a abrir os olhos, me deparei com uma mulher com aparência velha que era a médica do local. Quando olhei para o lado, Midoriya ainda estava dormindo. Eu acordei primeiro porque os meus ferimentos foram menos letais que os do Midoriya. Ele já tinha se regenerado dos ferimentos, só estava desmaiado. Quando olhei para frente, vi Almigete, que quase instantaneamente pediu desculpas por não impedir o teste que poderia ter dado sequelas permanentes tanto em mim quanto no Midoriya. Nós começamos a conversar. Durante a conversa, o Midoriya acordou e começamos a conversar sobre a luta. Time skip 4 dias. Os ferimentos do Midoriya já se curaram completamente e também já foi decidido o representante de sala.
Hoje será a prova de resgate. Quando chegamos ao local era um tomo de vidro com várias áreas para diferentes situações de resgate. O professor 13 que nos esperava no local explicou como funciona o teste e como ele seria realizado. Ao longe uma escuridão apareceu que de dentro dela saíam muitas pessoas e por final um cara que tinha várias mãos espalhadas pelo corpo e um nome. O professor Aizawa nos mandou voltar para a escola e chamar os heróis profissionais. Ele pulou para cima dos vilões que saíram do portal. Nós começamos a sair, mas aquela escuridão com olhos amarelos brilhantes apareceu em nossa frente, impedindo a nossa passagem. Bakugou e Kirishima tentam atacar, mas é inútil. O professor tentou sugar a escuridão com a sua individualidade de buraco negro, mas não surtiu efeito. O vilão começou a cobrir os alunos com a escuridão e eles começaram a desaparecer. Quando a escuridão se foi, eu estava caindo. Quando olhei para baixo, vi um lago enorme com vários vilões na água. Zeus! Gritei o chamando. Zeus apareceu e eu comecei a voar em cima dele. Prometeus também apareceu ao meu lado. Um grito vindo de cima pode ser ouvido. Quando olhei, vi o Mineta caindo gritando de desespero. Prometeus foi em sua direção e o pegou. Quando ele percebeu que estava em cima do Prometeus, Mineta deu um pulo de susto, já que o Prometeus é feito de fogo. Quando percebeu que não estava se queimando, ele se acalmou e percebeu que o que pegou ele era o Prometeus. Prometeus se aproximou de mim e o Mineta me agradeceu por ter salvado ele. Lá gritou Midoriya que estava em um barco cercado por vilões. Prometeus foi levar o Mineta para onde o professor 13 estava. Eu fui até o barco onde o Midoriya e a Tsuyu estavam. O Midoriya explicou a situação e então eles subiram nos Zeus e fomos ajudar o professor Aizawa. No caminho os vilões que estavam na água pularam tentando nos atacar, mas Zeus nos defendia. Zeus mete o louco, falei olhando pro Zeus. Zeus deu um sorriso, então ele preparou um raio muito poderoso e disparou na água, que se espalhou rapidamente, eletrocutado todos os vilões. Nós continuamos voando até o Aizawa, que estava lutando contra os vilões, mas de repente em alta velocidade o nome desferiu um soco na barriga do Aizawa, o fazendo voar para cima. Quando o Aizawa caiu estava muito machucado. O Nomo pulou tentando esmagar o Aizawa, mas ele foi parado no ar por raízes. Uma árvore gigante com vida estava usando as raízes para prender o Nomo. A árvore era igual à imagem. Midoriya olhou para mim sabendo que eu dei vida à árvore. Jogue ele para longe, Sucelos! Gritei ordenando a árvore. Sucelos é o nome do deus da primavera na mitologia celta. Voltando à história. O Nomo foi arremessado para longe com muita força, batendo na parede do local. Algumas raízes o prenderam. O professor Aizawa ainda estava no chão. Alguns vilões menores tentaram nos atacar, mas o Midoriya e a Tsuyu conseguiram os derrotar. Shigaraki apareceu atrás de mim tentando me tocar. Zeus se pôs na frente. Eu consegui me distanciar. Quando Shigaraki encostou no Zeus, sua mão o atravessou sem o desintegrar, pois o Shigaraki só consegue desintegrar coisas sólidas, e o Zeus é uma nuvem que pode se tornar sólida quando quiser. Zeus deu um sorriso, então raios começaram a sair dele. Um poderoso raio eletrocutou o Shigaraki. O vilão, que era feito de escuridão, conseguiu salvar o Shigaraki. Merda, eletricidade, quantas individualidades esse merda tem? Falou Shigaraki, começando a coçar o pescoço. Prometeus e Zeus voltaram ao meu lado. Sucelos, leve o Aizawa para um lugar seguro. A árvore pegou o Aizawa com as raízes e o levou aonde os outros alunos estavam. Venha, Napoleão, gritei o convocando. Empunhando Napoleão e me preparando para um ataque contra o Shigaraki. Mas ao meu lado estava o Nomo, que desferiu um potente soco na lateral do estômago. Fui arremessado e bati minhas costas contra uma árvore. Midoriya se assustou com a velocidade do Nomo e com o golpe que sofri. Tsuyu aproveitou a distração e tentou atacar o Shigaraki, que foi defendido pelo Kurogiri, que a teleportou para frente do Nomo. Ela paralisou de susto. O Nomo foi desferir um soco na Tsuyu, que foi defendido pelo Midoriya, fazendo assim com que os dois fossem arremessados para longe. Muito bom, Nomo, falou o Kurogiri. Mate eles, Nomo, ordenou o Shigaraki. Nomo se preparou para atacar, mas estava preso em raízes. Parado, disse Sucelos.
Midoriya, gritei o chamando. Ele me olhou esperando a continuação. Eu estava me levantando. Consegue lutar? Perguntei a ele. Ele balançou a cabeça em sinal de confirmação. Temos que ganhar tempo pros heróis chegarem, certo? Ele respondeu com um sorriso no rosto. Eu me levantei completamente. Zeus se juntou às minhas costas criando uma capa feita de nuvem negra com alguns raios. Napoleão ficou com a lâmina de 3 metros e com aspectos elétricos. Prometeus se juntou às minhas mãos, se tornando uma manopla de chamas. A armadura do deus dos raios. É o Thor. Midoriya se levantou e se preparou para a luta. Seus ferimentos já se curaram com a regeneração. Temos que ganhar tempo pros heróis chamarem, pensou Midoriya. Fui para cima do gnomo, desferindo um golpe com o Napoleão que cortou os braços do gnomo. Midoriya veio junto com uma sequência de socos. O gnomo se regenerava. Os socos do Midoriya quase não machucavam o gnomo, que pegou o braço do Midoriya e o jogou no chão com toda a força, o nocauteando na mesma hora. Sucelos, tire o Midoriya daqui, mas não obtive resposta. Quando olhei para Sucelos, ele estava virando pó pelo poder do Shigaraki. Parece que você está sozinho agora, disse Kurogiri. Que merda, pensei, cadê o Almighty que não chega logo? O gnomo iria esmagar a cabeça do Midoriya e o Shigaraki estava vindo correndo em minha direção, mas uma explosão vinda da porta do local do exame pode ser ouvida. Já deu para ver de longe quem era Almighty. Chegou destruindo a porta. Em questão de segundos, ele conseguiu nocautear vários vilões e também salvar o Midoriya, que foi jogado em minha direção, dizendo: Lave, cuide do jovem Midoriya. Pequei o Midoriya usando Zeus, que estava com o braço quebrado e tonto pela pancada que levou. Eu consegui dar vida aos músculos e ossos dele, assim começou a se regenerar. O Almighty e o gnomo começaram a lutar, que foi igual ao anime. Com um pouco de dificuldade, o Almighty jogou o gnomo para muito longe. O Bakugou, Todoroki também chegaram para ajudar. Eu não pude lutar pois estava protegendo o Midoriya, que virou alvo do Shigaraki. Os heróis profissionais chegaram e a Liga dos Vilões recuou. A maior parte dos alunos estavam bem. Os únicos que ficaram gravemente feridos foram os professores 13 e Aizawa. O vídeo acaba aqui, que foi o mais longo que